Enquanto vive momentos decisivos na Copa Libertadores da América, o Inter faz os cálculos para a parada do Super Mundial. E, obviamente, isso inclui a regeneração do elenco fisicamente, mas também a busca por reforços para o elenco de Roger Machado. Eu quero te trazer alguns bastidores aqui sobre como o Inter está se movimentando e, obviamente, também projetar o duelo decisivo contra o Bahia nesta quarta-feira. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, já tô de volta, cheguei de Recife hoje pela manhã, estive acompanhando, o empate medonho, do Internacional contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, mas já vamos virar a chave, vamos virar a polaridade, afinal tem decisão pela Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 7 da noite, no Gigante, espero te encontrar lá, afinal o Inter tá precisando desse empurrão da torcida, o Inter joga por 2 resultados, para estar na próxima fase da Copa Libertadores e mais do que isso, para ter a Libertadores no seu calendário no segundo semestre, afinal a gente quer muito, estar na competição continental, assim que voltar os jogos da parada do Super Mundial de Clubes que vai acontecer nos Estados Unidos. O Inter espera também estar diferente no duelo de oitavas de final, se lá estiver, e é sobre isso que esse conteúdo vai tratar. Eu estive em Recife, colhi alguns bastidores e quero trazer aqui para vocês em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Aliás, no Pix, em até 1 hora, você pode receber da Mais Ágil um direito que é seu, até 10 saques do FGTS com eles, tudo online, tudo com quem é referência no mercado, com a melhor assessoria. Então, faz isso no link que está na descrição do vídeo ou no WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela para você, tá bom? Turma, vamos conversar sobre o time do Internacional, Afinal, o Inter deve ter algumas novidades, O Colorado se reapresenta hoje à tarde no CT do Parque Gigante, então ainda tem um tempo para definir, o time que vai encarar o Bahia que perdeu para o Grêmio aqui na Arena no domingo pela manhã, óbvio, que teve toda a polêmica da arbitragem, do piscineiro Bright White, a choradeira que os caras fizeram e um pênalti mal marcado, culminou na derrota do Bahia. O Bahia fez um bom jogo, teve oportunidades de vencer, foi melhor, mas perdeu, tá? E o principal colocou a maioria dos titulares em campo, só não jogou o Jean Lucas, que foi expulso no Clássico Bavi, então estava suspenso e não poderia jogar, vai voltar para o time no duelo contra o Inter, e o Eric, que é o volante, que quase veio parar aqui no Beira-Rio, inclusive, e tá lesionado, tem uma lesão muscular, não vai jogar, não joga contra o Grêmio, não joga contra o Inter também, tá? Inclusive tem uma provável escalação aqui, do time do Bahia, que foi projetada aí pela imprensa local, que eu quero trazer para vocês, mas é um time muito próximo, daquele que perdeu para o Grêmio. Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Cauli, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Então é a tendência de nominata da equipe baiana. O Inter ainda aguarda algumas situações, em especial quanto a Rafael Borré. Ele fará os seus treinos nesta semana, com maior atenção por parte do departamento médico e da transição. O Inter considera que o Borré não está mais no DM, ele está num processo de retreinamento, e o Roger chegou a dizer na entrevista coletiva que conta com ele. Não sabe se 45 ou se para o jogo inteiro, ou se para começar e sai no segundo tempo, ou se entra no segundo tempo. Existem outras duas possibilidades, do Lucas ser o titular, que foi o escolhido após a lesão do Ricardo Matias lá em Recife, ou do Wesley ser o falso 9, e aí joga o Gustavo Prado com o Vitinho, o Gustavo Prado com o Tabata, ou o Gustavo Prado e mais um volante. Então tem muitas coisas em aberto para a gente cravar o time do Internacional aqui, que vai jogar contra o Bahia. O fato o time vai ter novidades e vai estar descansado, pelo menos os principais jogadores. Vitão não foi a Recife, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, então essa galera toda tá com o tanque cheio para este duelo. Lembrando, como eu disse no começo, um empate basta para o Inter estar classificado às oitavas de final. Quero falar um pouquinho, gente, sobre alguns bastidores que eu acabei colhendo lá em Salvador. Eu quero falar sobre a janela do Internacional e alguns nomes que vocês volta e meia perguntam aqui nos comentários.
O primeiro é sobre o Elian Irala, né, volante que esteve por detalhes de chegar ao Inter na última janela, estava tudo certo. O Inter montou inclusive, né, um comitê lá no CT do Parque Gigante no último dia da janela, ficaram até tarde da noite para tentar finalizar essa contratação. Acabou não acontecendo, né, muito pela postura do empresário do Irala, que é inclusive o mesmo empresário do Bernabé. Inter e este empresário estão rompidos no momento, então há, né, essa questão envolvendo o jogador argentino, que está, né, no São Lourenço que vive uma crise muito grande no momento, foi eliminado, né, pelo Platense do Campeonato Argentino. O Irala não jogou porque estava suspenso, né, levou um cartão vermelho contra o Tigre, e bom, né, ele vem jogando, mas se recusou a treinar em dado momento. Pelo que eu ouvi, eu não acredito que o Inter vá retomar a conversa com este atleta, tá? Imagino que o Inter vá buscar outros nomes, a não ser que seja um outro intermediário na negociação, né? E que não seja comandada pelo Juan Oler, né? Com quem o Inter teve um imbróglio aí na primeira janela envolvendo este jogador. O segundo nome é do Marino Inestrosa, né? Esse mais conhecido aí do torcedor colorado, afinal, né, foi nosso adversário na Copa Libertadores, né, nos 2 jogos do Inter contra o Atlético Nacional. Não chegou a fazer gol na gente, né, mas é um jogador que levou muito perigo em relação, né, ao duelo lá em Medellín, em especial, né? Na temporada ele tem 19 jogos, 4 gols e 5 assistências. Na Libertadores, 1 gol e 3 assistências em 4 jogos. Então, é uma participação bem expressiva, né, do atacante colombiano de 22 anos de idade. O que eu posso dizer para vocês, gente? O Inter tem interesse nesse jogador. O Inter procurou o Atlético Nacional para começar uma conversa. Há uma questão envolvendo, né, o passe do jogador, afinal, o Atlético Nacional tem 50%, o Columbus Crew dos Estados Unidos tem a outra metade e o valor é considerado por enquanto alto. O Inter teria de fazer uma engenharia financeira no seu balanço, no seu orçamento, para viabilizar a contratação desse jogador. Eu, por enquanto, né, tô um pouco reticente, né, quanto um avanço do Inter, por mais que o Inter já tenha dito, inclusive publicamente, que esta posição ali do lado direito de ataque, né, tanto é que o Roger está colocando 3 volantes, o Carboneiro teve uma lesão e não voltou até agora, né, ninguém se firma ali pelo lado direito, o Gabriel Carvalho está saindo, né, para o Al-Qadsiya da Arábia Saudita. Então, assim, né, o Inter tem um interesse, né, no Inestrosa, mas é só um interesse por enquanto. Mas o Inter vai buscar jogadores no plural e, obviamente, né, vai ter o rebote. Se vai buscar jogadores, né, vai ter que vender para ter um fluxo de caixa, para cumprir o seu orçamento dentro da temporada e até por isso, né, a classificação na Libertadores ela é tão importante na quarta-feira, né, para que o Inter tenha, né, um atrativo, tenha vitrine, tenha dinheiro, tenha orçamento para conseguir contratar bons jogadores nessa janela da metade do ano. Então, Marino Inestrosa é uma possibilidade sim, né? Dá para tratar sim como uma possibilidade de contratação aí para o nosso Colorado. Tá certo? Pra gente fechar, eu quero falar sobre Ener Valencia, né? Afinal, um jogador que também está no DM neste momento, não tem, né, possibilidade de jogar contra o Bahia, deve voltar somente depois da pausa do Mundial, e o Inter está numa indefinição, né? Afinal, o Valencia tem mais 1 ano de contrato com o Inter, é a última janela que o Inter pode fazer uma venda com esse jogador. O ambiente, né, trata o Valencia como um jogador importante, mas também se sabe, né, que o Valencia vem perdendo espaço, né? Perdeu para o Borré espaço no passado, retomou um protagonismo no Gauchão desse ano, um golaço de falta na final, gols na semifinal contra o Caxias, gol na estreia da Libertadores contra o Bahia, mas, né, vinha numa descendente, né? Inclusive foi vaiado em alguns jogos no estádio Beira-Rio. Então esse alto e baixo do Valencia faz com que o Inter aguarde uma proposta por esse jogador que ainda não chegou. Afinal, né, o mercado é reduzido, mas mesmo que o Inter não receba um grande valor pelo Ener Valencia agora, abriria um valor importante de folha. Então é uma possibilidade sim, né, a saída do Valencia para a chegada de outro atacante. Nada quente agora, tá? Mas é uma especulação que circula dentro do bastidor colorado. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo e todos os outros aqui do canal, em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Hoje tem Bragantino e Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro e óbvio, né? Amanhã já começam as decisões na Copa Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Então palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas pode ser a sua também. Uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!